E o número elevado de casos de feminicídio e de violência contra a mulher aqui em Paranaguá vem preocupando as autoridades. Na proporção entre número de habitantes e mortes violentas de mulheres, Paranaguá é mais perigosa do que grandes capitais aqui do Brasil. Veja só a reportagem. Segundo a Polícia Civil de Paranaguá, todos os dias, a primeira subdivisão policial registra vários casos de violência contra a mulher. Anteriormente, os boletins de ocorrências sobre esse crime ficava a cargo do NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime. Agora, essa tarefa passou para a primeira SDP de Paranaguá. E é o que de fato vem ocorrendo, já incorporamos o SAEM, não com a estrutura ideal ainda que essa seção demanda, mas o que eu posso dizer é que hoje o atendimento à mulher está sendo iniciado e praticamente encerrado no ato da confecção do boletim de ocorrência. Estamos buscando, tão logo seja preenchido esse requerimento de medidas protetivas, que esse requerimento seja transmitido imediatamente ao judiciário, para que não tenha nenhum tempo entre a sua confecção, elaboração e a remessa e análise pelo Poder Judiciário. Ainda de acordo com o delegado, o combate à violência doméstica é muito importante, pois esse crime é o ponto de partida para um crime pior, como o feminicídio. Os agressores, eles já demonstram, ao praticar um crime contra uma pessoa em situação de vulnerabilidade, já demonstram um alto nível de periculosidade. Uma pessoa que potencialmente pode ser uma autora de feminicídio. O problema que temos é que a maioria desses casos ocorre na clandestinidade. Como? Ocorre numa residência onde só tem conhecimento da prática do crime a vítima e o próprio autor. Muitos desses casos não chegam ao conhecimento da autoridade policial. Então, nenhuma medida é tomada pelo Estado para conferir a proteção a essa mulher em situação de vulnerabilidade. Por isso que eu peço que hoje venham à delegacia de polícia, confeccionem seu registro policial e solicite a medida protetiva caso realmente seja necessário. 2018 ficou marcado em Paranaguá pela violência contra a mulher. 5 feminicídios foram registrados. O primeiro caso foi no bairro Alexandra, quando uma dona de casa de 38 anos foi assassinada por seu vizinho e teve o corpo jogado próximo a um rio. Um outro caso foi registrado no bairro Rocio. Na ocasião, a garota de programas, Cláudia Gaspar, de 38 anos, foi brutalmente assassinada. O suspeito do crime foi preso na mesma noite. Um outro caso ocorreu no bairro Campo Grande. Um comerciante conhecido na cidade matou a ex-namorada com golpes de faca. Ele também está preso. Já no bairro Costeira, uma jovem de 17 anos foi covardemente assassinada a golpes de facão. Isabelle Garcia Arnaldo foi morta pelo ex-namorado, que invadiu a casa onde a garota estava com a mãe e, com um facão, acabou com a vida da jovem que dizia amar. A mãe da menina também foi atacada pelo matador e ficou gravemente ferida. O agressor foi capturado por populares e preso em flagrante pelo crime. Ele permanece preso. Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, a cidade do Rio de Janeiro, com 6.300.000 habitantes, registrou no ano passado cerca de 70 feminicídios. Isso equivale a uma morte para cada 90.000 habitantes. Já a cidade de Paranaguá, que de acordo com o IBGE tem 133.000 habitantes, registrou no ano passado 5 casos de feminicídios. Isso equivale a um caso para cada 26.600 habitantes. Um número 4 vezes maior que a capital fluminense. Esse tipo de crime está atingindo aquela mulher que ela é hipossuficiente economicamente e emocionalmente. O que isso significa? A maioria dos casos que são encaminhados à primeira subdivisão policial, a vítima, ela depende economicamente
daquele agressor que está sendo autuado em flagrante, por exemplo. E o Estado hoje não cria uma rede de proteção para essa mulher. Não é só com órgãos policiais que nós vamos resolver o problema de violência doméstica familiar. Acaba que aquela própria mulher que veio e noticiou um fato e viu o seu marido, o agressor, preso, ela, a partir do momento que termina a confecção, a instauração do procedimento, ela não tem nem aquele mínimo para subsistência, porque ela depende economicamente do agressor. Em alguns casos, depende também emocionalmente do agressor. É aquela mulher que vive aqui no município sem familiares, apenas com aquele agressor. Então, é imprescindível que não se olhe só para os órgãos policiais, e sim que seja criado verdadeiro protocolo de atendimento à mulher, com envolvimento de outros órgãos, inclusive de assistência social, envolvimento judiciário, do Ministério Público, para que nós possamos, de fato, conferir a proteção que a lei manda. Não é apenas autuando o agressor, não é apenas encarcerando o agressor no primeiro momento, que nós vamos conferir essa proteção à mulher. Bom, isso tem nos preocupado bastante, né? E você que acompanha aqui o Litoral Urgente, entrou uma figura estranha aqui, mas tá tudo certo. Você que acompanha o Litoral Urgente, você tem acompanhado aí as seguidas ocorrências de violência contra a mulher. A reportagem deixou isso tudo muito claro. E a gente quer abrir essa discussão. Nosso WhatsApp está aberto para você dar a sua opinião sobre todos esses fatos, por que isso tem aumentado o número de ocorrências nesse sentido, de violência contra a mulher, principalmente violência doméstica. E para isso nós convidamos a psicóloga Jádia Ruhoff. Ela está lá com o Michel Moreira. Vamos abrir um link com o Michel Moreira, que vai fazer perguntas para ela. E eu quero que você aproveite aí a entrevista que a doutora Jádia vai nos conceder, você que é nosso telespectador, já para pensar numa pergunta aí, porque a gente vai voltar com o Michel no segundo bloco e no terceiro bloco, né? E conforme sua pergunta, a gente já submete a doutora Jádia. Boa noite, Michel Moreira. Boa noite ao seu, boa noite para você e a todos que acompanham o Litoral Urgente desta quinta-feira. Como você bem disse, eu estou aqui com a psicóloga, a doutora Jádia Ruhoff, que vai esclarecer algumas coisas para a gente sobre feminicídio, sobre violência doméstica, né? A gente acabou de ver um VT que mostra que os números de feminicídio são grandes aqui no litoral do Paraná. É triste, né, que em 2019 a gente ainda tem que colocar nos nossos jornais, nos nossos noticiários esse tipo de pauta. Mas ela se dispôs a conversar com a gente aqui. E para começar esse nosso bate-papo, doutora, eu queria ver com a senhora o que leva o homem, em pleno 2019, ainda a cometer esse tipo de violência. Boa noite. Boa noite, Michel. Boa noite. Na verdade, nós vivemos numa sociedade que ela é pautada pelo machismo. Então, a criação de a criação das crianças ainda está, desde o início, fortalecendo a noção de que a mulher teria um espaço menor, de que a mulher seria inferior ao homem. E existindo essa objetificação, a gente verifica que é uma violência de gênero, que é uma questão social. Então, você vê algumas características dos agressores, sim, mas a gente não pode entender isso como fatos isolados, e sim como uma questão social. Doutora, também o que leva a mulher a se submeter a esse tipo de violência? Seja dentro de casa, um relacionamento, seja já ter filhos com este parceiro, seja também independência financeira. Quais são as principais características que fazem a mulher acabar aceitando esse tipo de violência? Bom, a mulher, ela não é que ela aceite, mas muitas vezes, quando a violência acontece dentro de casa, que é o lugar onde ela deveria se sentir protegida, ela acontece através de uma pessoa com a qual ela tem um vínculo. E esse vínculo afetivo é o que protege o agressor. Então, o que você vai observar é que se forem relacionamentos, se for no início de um relacionamento que a violência psicológica começa, a violência, como ela é cíclica, ela não vai começar direto numa agressão, ela vai começar através da maneira como ela é tratada pelo companheiro. Se é no início, ela ainda consegue se priorizar e conseguir determinar um afastamento. Agora, como você disse, se existem filhos, se existe um relacionamento um pouco mais longo, se ela foi criada com a percepção de que ela tem que se submeter, é muito mais difícil ela se desvincular. Precisa acontecer alguma coisa uma coisa que leve ela a se empoderar para que ela consiga romper esse ciclo de violência.
Tá bom, muito obrigado, doutora. A gente volta daqui a pouquinho, senhor, como você falou, a gente vai abrir o nosso WhatsApp aqui do Litoral Urgente para você indicar, se o nosso telespectador mandar alguma pergunta, mandar alguma sugestão de pergunta para que eu possa fazer aqui para a psicóloga a Jadia Ruoff, que ela vai estar atendendo a gente ainda do decorrer do Litoral Urgente desta quinta-feira. Então, fica o convite para você, mande uma mensagem para a gente fazer essa pergunta aqui para a psicóloga, que gentilmente atendeu ao nosso pedido e está esclarecendo dúvidas e falando sobre feminicídio, sobre violência doméstica também. Como eu falei, é muito triste que em 2019 a gente ainda tenha que falar desse assunto. Verdade, Michel Moreira. A gente vai voltar com a entrevista e, como ele disse, está aberto aqui o WhatsApp 996745532. Vamos debater essa questão, né? Por que está aumentando o número de ocorrências nesse sentido? 2019, mas em 2019 pelo menos nós estamos com a liberdade de poder tratar abertamente esse assunto. Não tem como, se você não jogar luz, você não resolve, qualquer que seja o problema. E isso é possível e é verdade, acontece há muitos e muitos anos, né? Mas agora a sociedade está, digamos, se armando contra isso para acabar com esse mal aí da violência, a violência doméstica que tem aí tirado vidas e vidas e vidas e estragado famílias Brasil afora.